No vídeo de hoje a gente vai ver quais são as ações que a gente precisa ficar de olho em 2021. As ações que mais foram compradas pelos maiores investidores no mundo em 2020 e vamos tentar decifrar também quais foram os motivos que os levaram a fazer isso. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Mas isso você já sabia. O que talvez você ainda não sabia é que a CVM americana, a SEC, obriga todos os maiores investidores do mundo, aqueles investidores institucionais que possuem mais de 100 milhões de dólares em ativos, a preencherem todos os trimestres um formulário contando tudo aquilo que eles compraram. Eu estou falando do formulário 13F. E a boa notícia é que esse formulário é acessível por nós investidores comuns. E vendo como que os maiores investidores do planeta estão se posicionando, a gente consegue ter várias sacadas do que é esperado aí para o futuro do mercado financeiro. O que o chamado Smart Money está esperando aí para o ano de 2021 e como que eles estão se posicionando. Então é exatamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. O formulário do último trimestre de 2020 ainda não foi divulgado na data que eu estou gravando esse vídeo, mas fica tranquilo porque o penúltimo trimestre já tem muito a nos dizer e a gente pode se basear neles para tirar as principais sacadas que eu vou trazer até o final desse vídeo. Talvez na data que você está assistindo já tenha saído o formulário do último trimestre também. Eu vou deixar um comentário aqui avisando. E se você acha que essas informações podem contribuir com o seu conhecimento, considere clicar no botão de gostei para que esse vídeo tenha um alcance maior e contribua com o conhecimento de mais pessoas também. E mais, caso você seja novo aqui no canal, verifica se você já está inscrito. Caso não esteja, considere se inscrever, porque aqui a gente trata de temas que são do interesse de quem quer prosperar financeiramente. A gente fala de investimentos, mas não só disso. Falamos também sobre empreendedorismo e estratégias de planejamento tributário, o que é o nosso diferencial e é um assunto que eu, por ser advogado, me sinto confortável em falar. E mais, a gente traz tudo isso numa perspectiva de internacionalização, de construir o seu capital de uma forma global e descobrir quais são as diversas vantagens de fazer isso. Mas então vamos lá. Quais são os papéis que os principais investidores do mundo compraram aí no final de 2020 e o que isso pode dizer pra gente? Bom, para descobrir quais são esses papéis, você pode acessar um site chamado dataroma.com. Esse site rastreia 69 dos principais investidores do mundo. Quais são as posições que eles estão montando ou ainda aquelas que eles estão eliminando de suas carteiras. Fica de olho então que eu vou te contar o top 10 ações mais compradas no penúltimo trimestre de 2020 por todo esse pessoal. E a primeira delas é a Western Digital. Para quem não sabe, essa é uma empresa que faz disco rígido, HD de computadores. E como todo mundo, eles também caíram bastante aí com o crash de março de 2020. Mas a diferença é que enquanto boa parte do mercado já se recuperou, eles continuaram andando naquela faixa de preço mais baixa por bastante tempo, como você pode ver nesse gráfico aí da tela. E talvez seja por causa disso que 4 dos 69 maiores investidores do mundo aproveitaram desse timing para comprar papéis dessa empresa. Inclusive o Michael Burry aproveitou o timing. Michael Burry é o cara daquele filme A Grande Aposta, que ficou muito famoso por ter apostado contra os Estados Unidos um pouco antes do crash de 2008. Ele foi um dos poucos investidores que previu de forma antecipada tudo que estava na iminência de acontecer. E aí por causa disso ele é muito aclamado por boa parte do mercado. Aliás, fica aí a sugestão de filme caso você ainda não tenha assistido. E quanto ao Western Digital em especial, eu acredito que essa é uma empresa que pode crescer muito ainda nos próximos anos, considerando que o principal ativo dela é armazenamento de dados. Cara, dados é o principal ativo da economia real do século XXI e a demanda por ter dados armazenados ela é crescente. Considerando que a Western Digital é uma das principais empresas desse setor já nos dias de hoje, é muito provável que ela cresça ainda mais nos próximos anos. E na nona posição nós vamos ter a Berkshire Hathaway, que é a holding de empresas liderada pelo Warren Buffett e foi objeto de compra por
24 dos 69 maiores investidores do planeta nesse terceiro trimestre de 2020. E um ponto de destaque é que o próprio Warren Buffett tem comprado ações da Berkshire Hathaway. Mais precisamente, ele comprou 9 bilhões de dólares apenas nesse penúltimo trimestre de 2020. E cara, é normal da gente ver os principais líderes de empresas comprando ações do próprio negócio, porque é um sinal de que eles acreditam no próprio negócio. Estranho é quando a gente vê eles vendendo, não é verdade? Mas em se tratando precisamente do Warren Buffett, que é um cara que não dá tiro cego, isso significa que ele está enxergando que a Berkshire Hathaway está descontada em relação às demais empresas do mercado, que está sendo negociada a um preço mais barato, ou ao menos que está menos cara do que as demais, não é verdade? E na oitava posição de empresas mais compradas pelo chamado Smart Money nesse penúltimo trimestre de 2020 está PG&E, Pacific Gas and Electric Company, que é uma empresa de utilidades públicas, de serviços públicos lá na Califórnia. Eles fornecem energia elétrica e gás natural para aquele estado americano. E como você pode ver no gráfico aí da tela, ela é uma empresa que também não se recuperou da queda de março de 2020, continuou lateralizando ao longo do resto do ano. O meu palpite é que isso aconteceu porque essa empresa está num setor que sofre muito aí intervenção governamental, principalmente nesses tempos aí que os estados eles estão mais assistencialistas por conta aí de todo esse problema que a gente teve no ano de 2020. A tarifa de energia elétrica sempre acaba sendo alvo de políticas públicas de abaixar o preço na base da canetada. E aí a gente está falando ainda da Califórnia, que é o estado dos Estados Unidos que mais gosta desse tipo de assistencialismo, o estado que mais faz políticas anti-mercado, por assim dizer. E evidentemente isso refletiu no preço da PG&E, na minha opinião. Em todo caso, essa queda pode ter sido a oportunidade que 6 dos maiores bilionários do mercado aproveitaram para comprar e montar posições nessa empresa no terceiro trimestre de 2020. Em seguida, na sétima posição, a gente vai ter o Bank of America, o banco preferido do Warren Buffett, que, diga-se de passagem, aproveitou-se da queda de 2020 para aumentar em 9,2% a sua posição a esse ativo. E não foi só o Buffett que foi às compras não, outros 3 dos 69 maiores investidores rastreados pelo Dataroma também aproveitaram da situação para encher o carrinho. Provavelmente eles se aproveitaram que a empresa ainda não tinha se recuperado da queda de março e estava lateralizando praticamente todo o terceiro trimestre do ano para encher as suas posições. Isso me faz despertar para o fato de que, por mais que a maior parte das casas de análise brasileiras incentivem os seus clientes a fazer preço médio, a comprar um pouquinho a cada mês, independente do preço, por mais também que haja diversos estudos demonstrando que essa estratégia do preço médio, ela realmente compensa na maior parte dos casos para a maior parte das pessoas. O que a gente vê, cara, é que quando se trata dos maiores investidores do mundo, eles não fazem estratégia de preço médio não, eles se aproveitam mesmo do timing de mercado, dos ciclos, dos momentos de baixa para montar a posição. Eles não compram todos os meses, eles às vezes passam muitos anos sem comprar e aí na hora certa eles compram como um sniper. Eu já falei um pouco mais aí sobre essa ideia em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir também. Mas seguindo aqui, na sexta posição das empresas mais compradas pelos maiores investidores do mundo no final de 2020, a gente vai ter a Intel. Eu acho que todo mundo conhece a Intel, que é uma empresa de hardware que faz microprocessadores aí para as principais marcas, para Apple, para Lenovo, para Dell, enfim, para os principais players aí desse mercado. E a ação da Intel teve um comportamento interessante no ano de 2020. Ela se recuperou bem rápido da queda de março, mas depois disso ela teve uma segunda queda, ou seja, ela deu alguns meses de oportunidade para o Smart Money montar a sua posição. Mas o mais interessante é que agora, no fim do ano, ela teve mais uma terceira queda e ela foi até mais fundo do que ela tinha ido lá em março, dando, quem sabe, mais uma oportunidade. E é por isso que eu chuto que os grandes investidores estão comprando ainda mais ações da Intel nesse finalzinho de 2020. Vamos ver se esse meu palpite está correto quando os dados desse último mês saírem aí logo no começo de 2021. E na quinta posição a gente vai ter a Microsoft. E cara, isso não é nenhuma surpresa considerando que a gente está falando da empresa que hoje
é a maior do S&P 500, uma empresa com realmente altíssimo valor intrínseco, que tem um balanço patrimonial saudável, que está pouco endividada, ao menos sim em relação aí ao restante das empresas que estão na bolsa. E é uma empresa sólida, que apesar de ser gigante, ela ainda tem muita perspectiva de crescimento considerando o setor que ela está inserida, que é o de tecnologia. Tem muita coisa para ser feito, tem muito caminho para trilhar ainda. E é por isso, quem sabe, que ela já é figurinha carimbada aí na carteira dos principais investidores do planeta. Afinal, ela consegue juntar a qualidade de ser uma empresa robusta e, portanto, te dá maior segurança e ao mesmo tempo ser uma empresa que tem perspectivas de crescimento para o futuro, sim, ao menos na minha visão. Aqui vale um comentário meu pessoal. Eu gosto muito da Microsoft, mas eu sou o tipo de investidor que às vezes eu prefiro entrar numa empresa que não é uma blue chip, uma empresa robusta, e entrar numa empresa menor porque o potencial de crescimento dessas empresas menor é maior e com isso o meu retorno também vai ser maior. Agora, se eu fosse um cara desses aí que tem bilhões e o meu principal foco fosse preservar patrimônio, com certeza eu ia dedicar muito mais espaço na minha carteira por essas empresas de alto valor, em detrimento dessas empresas aí que podem crescer mais, mas por outro lado o risco também é maior. Afinal, agora eu não tenho uma quantia não significativa para perder, agora são bilhões aí que estão sob as minhas costas, bilhões que eu estou gerindo. Então eu não vou botar em qualquer empresa, faz todo sentido aí essa ideia. Mas seguindo aqui, na quarta posição, a gente vai ter a CVS Health, que é uma empresa aí que atua no segmento de farmácias e também algumas outras iniciativas aí relacionadas ao setor de saúde. E essa é mais uma empresa que está no grupo das que demoraram para se recuperar do crash de março e passou o ano todo andando de lado. Aí agora, recentemente, ela deu um pump e subiu 20% em alguns poucos dias. Indo para a terceira posição das mais compradas, a gente vai ter a Micron Technology, que é uma empresa aí que produz memória para computadores, a maior dos Estados Unidos. Cara, veja só, é mais uma empresa do setor de tecnologia aí entre as prediletas do Smart Money. E o preço das ações dessa empresa teve um comportamento interessante no ano de 2020. Ela teve um crash em março, caiu bem, depois ela se recuperou, só que aí depois os grandes investidores tiveram uma segunda boa oportunidade de comprar as ações dessa empresa lá em agosto, que a empresa caiu novamente 20% e fechou numa queda de 42% desde o pico que ela teve lá antes da queda de março. E na segunda posição das empresas mais compradas pelos grandes investidores no penúltimo trimestre de 2020, a gente vai ter o Facebook. E aqui o que me chamou a atenção é que no terceiro trimestre de 2020, o Facebook já tinha se recuperado bem lá do crash de março. Na verdade, ele já tinha até rompido o seu topo histórico. E isso chama minha atenção porque foge um pouco do padrão das compras dos grandes investidores no período. Em regra, eles focaram naquelas empresas que ainda não tinham recuperado o preço de antes do crash de março de 2020. Mas no caso do Facebook não, eles compraram ainda que a empresa estivesse decolando. Mas cara, isso chama minha atenção, mas também não é de todo surpreendente não. Afinal, o Facebook é uma empresa que realmente é com altíssimo valor intrínseco. O Facebook é muito mais do que uma rede social. O Facebook, ele é uma verdadeira fonte de dados, ele sabe os teus gostos provavelmente mais do que você mesmo sabe. E ele tem muito poder por causa disso. E além disso, é uma empresa que, cara, tem muito a crescer considerando que eu já falei que dados é o ativo do século 21 aí. Então o meu palpite é que é por isso que os grandes investidores eles compraram essa empresa agora. É pensando aí em 15, em 20 anos e aí o preço tá rompendo o topo histórico hoje não faz tanta diferença em um espectro temporal maior. Dito isso, rufam os tambores porque a gente chegou na primeira posição. Chegamos na empresa mais procurada pelo Smart Money no penúltimo trimestre do ano passado. E essa sim me surpreendeu, cara, porque eu tô falando do banco Wells Fargo. E cara, esse banco é excelente na minha visão para ser cliente, mas eu acho que ele não é tão interessante assim para você ser um acionista. Não que seja ruim, a gente está falando de um dos maiores bancos do planeta, mas o meu ponto é que se a ideia é ter uma exposição na carteira a um banco americano, eu pessoalmente eu não escolheria o Wells Fargo. Eu acho que eu penso como o Warren Buffett e sou um fã do Bank of America, por exemplo. Mas cara, eu entendo por que eles compraram, eu consigo enxergar o que deve ter passado na cabeça deles, porque veja o gráfico do Wells Fargo aí na tela.
A surpresa passa quando você vê que esse banco ele teve uma queda de 53%. E essa queda, ela fez o banco voltar ao valor de 2011. Ou seja, fazia muito tempo que a gente não via as ações do Wells Fargo sendo negociada a esse preço que ela foi negociada em 2020. Então, provavelmente, alguns desses grandes investidores, eles estavam esperando esse preço voltar, que eles acham que é um preço justo, para montar as suas posições e aproveitaram essa oportunidade. Mas enfim, essa questão de que foi o timing que fez eles comprarem o Wells Fargo é mais um palpite meu mesmo, a gente nunca vai saber. De repente, eles são muito fãs desse banco, eles pensam diferente de mim. Cada um sabe do que é melhor para sua carteira, não é mesmo? Até por isso que esse vídeo não é um conselho de investimento. A nossa ideia aqui é muito mais tentar conjecturar aí o que passa na cabeça dos principais investidores do mundo, como que eles estão se posicionando, e aí ver o que chama atenção. Chama a atenção, por exemplo, o fato de que 5 em 10 das empresas que eles mais compraram são do setor de tecnologia. Isso significa que esse é um setor que merece uma atenção especial da gente, não é verdade? E mais, essas ações que eles compram, no mínimo, podem servir aí de um ponto de partida para os nossos estudos. A gente não sabe quais ações estudar para ver se faz sentido ter na nossa carteira primeiro. Cara, vamos ver aí o que o pessoal que é grande está comprando para ver se comporta na nossa carteira também, se faz sentido com o nosso perfil. E mais, uma outra lição que dá para tirar disso é que esse pessoal, eles visam sempre preservar o patrimônio que eles têm. Então eles escolhem normalmente essas empresas que são mais robustas e resilientes. E aí, cara, você vê que essas empresas que eles fazem, que eles utilizam para fazer isso, boa parte delas é maior do que todas as ações da B3 juntas, cara. Isso significa que se você quer também ter essa postura de usar do mercado financeiro como uma forma de preservação de capital e não aí de especulação para ganhar mais dinheiro, você também precisa pensar um pouco em internacionalizar. Vale a pena estudar um pouco sobre isso. Afinal, o Brasil é um país que também é considerado especulativo. E esses caras que eles querem preservar e não são brasileiros, eles jamais colocariam todo o patrimônio deles por aqui. Mas isso, eu repito, é só minha opinião. Deixa um comentário aí pra gente contando qual que é a sua estratégia para esse ano de 2021. Um abraço e até a próxima.